Olá, turma da disciplina Brasil 3, Brasil República. Vamos dar continuidade ao nosso encontro anterior. Estamos agora trabalhando com um período da República conhecido como Era Vargas, né? No nosso encontro anterior, a gente discutiu a crise da República Velha, então, dentro daquela periodização tradicional da história política, onde a gente discute, além da história política, claro, a economia, a sociedade, a cultura, né? A mentalidade, enfim, mas obedecendo os cânones aí da periodização, né? da pedagogia histórica, né? Para a licenciatura, né? Preparando, nós já conversamos sobre isso, a importância de compreendermos essa costura entre esses aspectos que a história que vai ser trabalhada depois na educação básica precisa fazer no cotidiano, que é, além de incluir a história do cotidiano, cotidianamente fazer essas relações entre o político, o econômico, o social, o cultural, o mental, né, o religioso, o científico, o artístico, tudo isso que está no campo da cultura, a ciência. E a gente, então, aqui, a partir da discussão e também do diálogo, né, da história geral com a história nacional, do local, regional e o nacional e o mundial, né, mirando também já numa compreensão para poder dialogar com esse documento aí da Base Nacional Comum Curricular, né, que também merece atenção e crítica e posicionamento reflexivo a cada momento no nosso trabalho de historiador e de educador, né? Então, a gente trabalhou no encontro passado justamente um marco que é da história mundial e que é também nacional, que foi a crise de 29, né? Crise mundial de 29, a crise do capitalismo liberal, né? A crise de superprodução e subconsumo, né? Que o espontaneísmo do mercado gera ciclicamente, pela concentração, como já falamos, pela lei da oferta e procura, que por si só termina sendo artificializada pelos monopólios, pelos cartéis, oligopólios, etc. E depois desaguamos na Revolução de 30, na esteira dessa crise econômica, que enfraqueceu a estrutura agroexportadora, que agora nós estamos vendo, assistindo voltar com força e sendo hegemônica novamente no país, né? Estamos aí com a crise do abastecimento do arroz, inclusive, quem diria, né? Enfim, mas é essa compreensão no tempo que nos permite entender que as coisas que se vive hoje nem sempre têm origens no momento presente, né? Quer dizer, como é que essas coisas vêm? Essa é a contribuição da história. Nós já também conversamos sobre isso. Então, se a crise de 29 e a queda desse governo oligárquico dos fazendeiros do café e do leite, da pecuária, de São Paulo e Minas, das oligarquias estaduais, perdeu os seus pilares, né, de sustentação e caiu, e foi derrubado por um movimento conhecido como Revolução de 30, que aí se discute se é revolução ou não, se é um outro aprofundamento. É isso que nós começamos no nosso encontro anterior. E aí a gente viu que pela historiografia, a partir daí a gente tem um divisor de águas, porque se aquela disputa entre liberais e positivistas, né, nacionalistas, do interior, do início do século, lá da proclamação da República, dos emblemas republicanos, né, de ordem e progresso na bandeira, né, de busca do cientificismo, do positivismo de Augusto Comte,
não é? De uma gestão científica, de uma gestão onde o conhecimento tem que administrar, tem que ser a mola, né, propulsora dessa gestão, desse planejamento científico da sociedade, da física social, né, da época, e da política, tanto é que chega ao extremo da defesa de um poder centralizado e até de um ditador, né, aos moldes até do despotismo esclarecido, porque esse ditador positivista, né, ele teria, através do conhecimento científico, saberia o que era o bem, o bom para a nação e encaminharia. E não é à toa que a gente vai ter uma gestão positivista, de linhagem positivista agora, onde os intelectuais, os pensadores, os artistas, de todo aquele movimento que vem do século XIX até então, vão ser cooptados por esse governo positivista de Vargas. Um governo positivista que já vinha da matriz do Rio Grande do Sul. Nós vimos que o positivismo tem no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul suas principais escolas no Brasil, e a do Sul já no governo de Borges Medeiros, Castilhos anteriormente, Vargas como secretário, depois como governador do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, uma região de minifúndios, de uma certa autonomia, farroupilha, né, em relação ao poder central, devido ao relativo abandono por não ter cana-de-açúcar, ouro, etc. Então, teve uma atuação muito forte em outros aspectos, como no campo da autonomia econômica dos jesuítas, desenvolveram, até, inclusive, a pecuária, que alimentou a região das Minas e do litoral do Rio de Janeiro e tudo, na capital do Império. Então, a gente tem essa vertente positivista, né, que vem assentada a partir também da influência nacionalista do romantismo do século XIX. Porque, veja, se a gente vai encontrar o movimento modernista que nós estudamos, o modernismo e a questão nacional, em encontros anteriores, e com leitura de alguns capítulos, antes desse modernismo, nós tivemos uma escola romântica, o romantismo, no mundo e no Brasil, na literatura, na pintura, que é aquele movimento que vai registrar o nascimento do Estado Nacional Brasileiro, quando da independência, mas gerado esse movimento no Segundo Império, no Segundo Reinado, no final do século XIX, né, onde vai se criar um Instituto Histórico Brasileiro, com Dom Pedro II, né, com von Martius, Van Hagen e tal. Nós vamos ter as bolsas literárias e os prêmios artísticos culturais, as bolsas de estudos na Europa, para os pintores, né, os que vão pintar os quadros da independência, os escritores que vão escrever sobre o indianismo, o índio como na sua pureza, né, e numa moral idealizada, que depois vai desembocar numa das correntes indianistas do modernismo, na República Velha. Então, veja, esse nacionalismo do romantismo, que procura um emblema nacional, ele, no modernismo, ele começa já a beber nas fontes locais. E, na era Vargas, com o fim da República Velha, nós vamos ter o governo se apropriando dessa vertente nacionalista, porque é um movimento mundial do nacionalismo, que vai que desembocou, inclusive, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, chegando ao hipernacionalismo, né, do nazifascismo e dos impérios da época, e agora nós estamos novamente vendo esse movimento aí, meio troncho, né, um nacionalismo de discurso patriótico, ufanista e entreguista para as empresas estrangeiras e para outros países, como os Estados Unidos, da riqueza natural brasileira, de
subsolo e tudo mais, que vai ser a discussão desse período Vargas, né? De Petrobras e tudo mais. Então, agora a gente vai, então, trabalhar esse primeiro momento do governo Vargas, né? Dessa era Vargas. Nós vimos no encontro anterior que naquela crise da República nós tivemos a divisão do período seguinte, que é inaugurado pela Revolução de 30, como um governo provisório. E aí vamos entender bem por quê. Recordando, a Revolução de 30 vai derrubar a República Oligárquica dos fazendeiros e, no seu lugar, aquela união entre Nordeste, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, montando uma chapa, perdendo as eleições, mas o assassinato de João Pessoa detonando um movimento, né, que vai derrubar pelas armas, sem haver o conflito da guerra, mas com a movimentação, e vai colocar essa chapa que tinha sido derrotada numa eleição fraudulenta no poder, e Getúlio Vargas, como presidente, vai dar início a um período em que a derrubada do regime oligárquico, com todas as suas com seus pilares, vai ser a meta. E para fazer isso, era preciso, então, modificar a própria Constituição. Porque era aquela Constituição de 1824 que rezava, né, que dizia que o voto era não secreto. Né? Enfim, então, as bases da Constituição da República, que era a Constituição de 1891, que é a segunda Constituição do Brasil, a primeira foi a do Império, em 1824, veio a republicana, com a proclamação da República, mas com alguns problemas que vão precisar ser modificados. Então, nós vamos ter uma primeira fase desse período conhecido como Era Vargas, como um período em que nós vamos ter um governo que chega ao poder, embora não tenha participação popular, mas teve uma aquiescência. Nós já vimos os grupos que apoiavam, né, as classes médias urbanas, as outras oligarquias que estavam fora do controle nacional do país, né? E São Paulo ficou sozinho porque traiu Minas, e Minas se uniu ao Rio de Janeiro, ao Nordeste, ao Sul. Então, novamente, nós temos aí um movimento das elites, tal como na proclamação da República e tal como na proclamação da Independência. E nessa Revolução de 30. E ainda com o ingrediente dos tenentes, do tenentismo, que tinha findado aquela movimentação, dos movimentos tenentistas, mas que vão ser os quadros que vão ser cooptados para a gestão das províncias, dos estados, na derrubada das oligarquias. Vamos ter a cooptação dos intelectuais, enfim. Então, nós temos aí um primeiro momento desse governo, que seria uma transição, né, para uma nova etapa, em que nós vamos ter um governo sem uma Constituição, porque ele vai fechar, vai extinguir a Constituição, né, suspende, né, a suspensão da Constituição de 1821, né, fecha o Congresso, né, para que, quando houver novas eleições, né, fecha-se seja, reposta as pessoas que vão construir uma nova Constituição, para você ter uma nova Assembleia Constituinte. Fecha-se nos estados também as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Então, e no lugar dos governadores eleitos, vamos ter a figura do interventor, nomeado pelo Poder Central, Getúlio Vargas. Em Goiás é a figura do Pedro Ludovico, nós comentamos isso na Revolução de 30, que derruba os caiados, da oligarquia dos caiados, que
depois dos bulhões, etc., é que estavam no governo local, e em cada estado a mesma coisa. E os demais interventores são praticamente todos ex-tenentes da coluna Prestes, inclusive. Juarez Távora, esse pessoal todo. E nós vamos ter, em São Paulo, um militar também como interventor, né? Mas não paulista, o que vai gerar um pretexto para uma revolta em São Paulo. Então, nós vamos ter esse primeiro momento, que era para ser uma coisa, vamos dizer assim, rápida, né? No máximo 2 anos, até organizar novas eleições, e uma Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição. Isso vai sendo empurrado com a barriga por Vargas. Por que empurrado com a barriga? Ora, porque ele percebia que a estrutura oligárquica estava inalterada. Quer dizer, se convoca eleições, aquele mesmo mecanismo de voto de cabresto, curral eleitoral, etc., ia se repetir, a estrutura estava pronta. Então, o risco de se perder era grande. Então, ele vai tentar, ele vai empurrando com a barriga, passa-se até chegar em 32 e São Paulo, percebendo que se demorasse muito, cada vez mais ficava mais difícil, né? Garantir o seu retorno, né, dessa oligarquia ao poder dos cafeicultores, que vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 32, que nós vamos discutir mais à frente. Então, veja, aí a gente vai ter um período que vai até o momento em que essa revolta paulista, mesmo sufocada, vai obrigar o governo central a marcar uma data para eleições e uma Constituição. E aí nós vamos ter, em 34, vamos ter eleições e vamos ter uma Constituição. E aí, a partir do momento que essa nova Constituição, que vai ser preparada e permitir que Vargas seja eleito, porque as modificações que vão ser feitas, né, vão dar a ele essas condições, começando pela excepcionalidade de ser uma eleição indireta, só nesse momento, e não com o curral eleitoral, né, montado. O voto feminino, que foi uma novidade no Brasil. O Brasil foi quase um dos pioneiros, né, do voto feminino no mundo. A legislação trabalhista, né? Ora, essa é uma discussão também a ser feita. Ora, se você inclui a mulher na política, mais de 50% da população. Se você inclui o trabalhador na cidadania e nos direitos, através de uma legislação trabalhista, que nós vamos esmiuçar agora, você passa a ter um aumento do seu leque, além da população urbana. Então, você começa a construir uma nova base de apoio político fora das fazendas. Não é? E esse período, então, ele iria até 38, 4 anos. Mas, quando vai chegando em 38, Vargas promove um golpe com o famoso Plano Cohen e vai adiar essas eleições e vai continuar no governo através do chamado Estado Novo, porque esse Plano Cohen era um plano que... olha como é que as coisas vão sendo copiadas, depois vão aprendidas, que é uma ameaça de morte aos principais políticos, juízes e etc., que está sendo preparado. E aí, sem falar que nós já tínhamos tido a intentona comunista em 35, nós estamos no período entre guerras, estamos aí com essa ascensão do fascismo e do nazismo, de Hitler e tal. Então, a gente vai ter aí esse plano Cohen, esse golpe de Estado, e
Na sequência, você tem o início da Segunda Guerra Mundial em 39, então aí não dá para ter mudança mesmo, porque aí vai ter essa. Aí nós vamos ver todo esse trânsito aí de Vargas entre Alemanha e Estados Unidos, coisa e tal, apoia um ou outro, como é que vai ser, que é uma outra discussão que nós vamos fazer, e a gente tem, então, o Estado Novo se estendendo até o final da guerra, em 45, quando Vargas, mesmo apoiando os aliados, vai ser derrubado, né? E nós teremos um pequeno período onde ele retorna para eleito, né? E a gente vai ter então um período com Vargas novamente, mas já até 54. Mas vamos agora nos ater, então essa é uma caracterização geral do período, né? Sem falar que aquele nacionalismo romântico e modernista depois, romântico do século XIX, final do século XIX, o modernista da Primeira República, com a Semana de Arte Moderna, a Escola de Recife, Família Boêmia do Rio de Janeiro, é esse nacionalismo e esse positivismo gaúcho, ele vai canalizar, então, para a construção de uma identidade nacional, a busca dessa brasilidade, trazendo para o Ministério da Educação Capanema, um Vila Lobos para trabalhar com corais de estudantes, né, em estádios, né, de futebol. Nós vamos ter aí essa ideia do nascimento do populismo, da política de massas, né, do discurso do rádio, do discurso no estádio, do uso da partida de futebol no 1º de maio para reunir os trabalhadores de graça no estádio para assistir aí o discurso do presidente quando não tinha televisão ainda, né? Então o uso do rádio, do cinema, com documentários, a imprensa, né? É uma política de massa, né? Com um líder carismático e pai dos pobres, dos trabalhadores, né? Que vai, mesmo atendendo aquilo que era uma luta do operariado, dos anarquistas, das lutas operárias, das greves que nós vimos na Primeira República, aqueles movimentos todos, ele vai angariar prestígio, encampando tudo isso, né, como dádivas, né, e dele, né. E aí temos a questão do Ministério do Trabalho, enfim, vamos conversar sobre essas coisas para frente, né? Então, esse primeiro, vamos nos concentrar, então, nesse primeiro período, que vai de 30 a 34. Aí, num próximo encontro, a gente vai se concentrar no governo constitucional, que é aquele que vai dessa Constituição até o golpe do Estado Novo, né? E depois a gente vê um outro encontro, o Estado Novo, ok? Então, a partir da Revolução de 30, esse governo provisório ele vai suspender a Constituição, como dissemos, né, de 1891, ela fecha o Congresso, as assembleias, as câmaras de vereadores, indica os interventores, né? Você tem esse combate, então, à ideia. Tanto é que em Goiás, nós comentamos também na aula passada, a Constituição de Goiânia é um emblema nessa luta contra a influência dessas oligarquias do interior, né? Então, com a cidade planejada, longe da antiga capital, né? Em outro lugar, com a desculpa científica, né? E desculpa não, a proposta científica de ter muita água, de ser um clima ameno, não estar entre serra no buraco, a higienização, a questão da medicina misturada com a política, né? Que é coisa que veio com a República, e com o positivismo, e Pedro Ludovico também era positivista, né? Mas acontece que essa estrutura coronelística ela permanece até hoje. Nós vivenciamos isso no interior, vivenciamos isso nas cidades que a gente
né? E até nas capitais e em nível nacional. O tráfico de influências, as relações pessoais, o clientelismo, a corrupção, tudo isso são heranças de um império, né? De uma colônia, né? São as permanentes, aquilo que permanece, apesar de algumas modificações no formato, né? Então, se terminou aquela escravidão oficial, mas se manteve outro tipo de escravidão e assim vai, né? De racismo, enfim. Então, esses interventores não eliminaram a força política dos coronéis, né? Não eliminou, né? Reduziu, né? Reduziu o poder das oligarquias, sim, e ficaram latentes ali, sempre esperando para voltar, né? E aí é o que a gente, nessa latência, nessa tentativa de retorno dessa hegemonia, né? Já tinham usado os militares para proclamar a república, né? E depois a senhorário do poder, já tinham proclamado a independência via Dom Pedro I, né? Já tinham feito isso. Eles então vão se concentrar em tentar derrubar esse novo governo, alegando que ele é fora da lei, né? Então, veja, o que incomodava? Primeiro, a centralização política. Então, esse novo governo chega com a seguinte proposta. Ora, se nós estamos tendo no Brasil feudos, onde oligarcas, caudilhos, né, mandam em cada região, cada estado tem sua bandeira, aquele negócio todo, Vargas vai queimar as bandeiras dos estados, tentar criar essa unidade nacional, que antes era no imperador, lembra do golpe da maioridade, para poder ter um imperador, um símbolo do rei. Então, essa carência de uma centralização e de uma presença desse Estado nacional em todos os lugares. Isso vai chegar ao ápice lá no Estado Novo, é um crescente. E é uma moda na época, né? No mundo inteiro. Então, veja, essa centralização, uma outra questão ligada à ideia da modernidade e do científico e do planejamento é o seguinte: não tem saída sem industrialização. Nós já passamos por uma Primeira Guerra Mundial, não é? E na Primeira Guerra Mundial nós tivemos uma guerra industrial, uma guerra de mortandade em massa, inclusive, uso de máquinas na guerra, do canhão, da metralhadora, nós já falamos disso. Então, não há saída sem industrialização, não há soberania sem industrialização, não há autonomia e não há industrialização sem matéria-prima. Então, garantir que você tenha o ferro para ter o aço, as cachoeiras para ter queda d'água para produzir eletricidade. Então, não se pode vender cachoeira, não se pode vender minérios, não é assim. Você pode vender até o minério, você tem que agregar valor e não vender a mina. Não é? Ao contrário, o que ele vai fazer? Por isso que ele é um marco, ele vai industrializar o país. Porque vai construir a Companhia Siderúrgica Nacional, de produção de aço, que vai do aço fazer chapas, né, de aço, vai fazer as máquinas e das máquinas as mercadorias. Então, essa ideia da industrialização ela é muito forte, ligada à ciência, porque a industrialização é o domínio das forças da natureza pela maquinofatura, né? E a produção em série, em larga escala, então é o desenvolvimento, é o progresso, é a urbanização, tudo isso vem junto, né? E não pode ficar de fora, então, né, a figura do operário, do trabalhador urbano, né? E não dá para relacionar com eles como se os fazendeiros faziam com os escravos e com os assalariados, os agregados, os meieiros que vão vir depois. Quer dizer, é uma outra mentalidade, é uma outra relação social do trabalho, é uma nova divisão social do trabalho com a industrialização. Então, e o voto não dá para continuar sendo aberto. Então, é importante o voto secreto para resguardar o indivíduo, para que ele seja convencido pela ideia, pela palavra, né? E tome as decisões de escolha.
e não uma carabina na cabeça, né? Nos grotões, nos currais eleitorais, com os jagunços em cima, etc. Essa é o grande conflito, e que agora nós estamos perdendo de novo, né? O da bala, a arma, o agronegócio só, pode vender o arroz todo, o povo se vira, come outra coisa. Então, quer dizer, essa é a centralidade da discussão, porque agora vai entrar uma preocupação com os trabalhadores, né? A questão social dos trabalhadores, da vida do trabalhador. Por isso é que, olha, isso não cai do céu. Se hoje se tem internet, se tem mídia, etc., satélite, pô, mas na época se tinha, né? O que está acontecendo no mundo? O que é o nazismo? Ou seja, a, a, a absorção dos trabalhadores na vida social, por exemplo. O que é o Fusca, o Volkswagen, senão o vagão do povo, o carro para o operário alemão? As políticas de levar o trabalhador dentro de trens para as praias. A Alemanha nazista fazia isso, né? Além da lei. Já tivemos a Revolução Russa, que deu origem à União Soviética, o socialismo. O socialismo já está em prática. E é uma nova potência que não passou pela crise de 29. Então, nós estamos diante de um mundo novo, onde as populações urbanas, os trabalhadores, não só passam a ter uma legislação, que a legislação é uma luta lá do início da primeira Revolução Industrial, do cartismo. Ludismo, que era quebra de marca, cartismo, que era uma carta de mandato pedindo leis de proteção ao trabalho operário. Então, nós já estamos aqui depois de todo um terço de século de lutas operárias, de greves, de vinda de italianos, espanhóis, portugueses, alemães, tudo, pessoal com mentalidade europeia de luta operária. Nós já tivemos o século XIX de Karl Marx, Friedrich Engels, dos anarquistas, tudo isso está na imprensa operária, isso está em circulação, nesses ideais de liberdade, de igualdade, né? E de uma igualdade de Rousseau e não só de Luke, né? Não é igualdade entre proprietários, não é igualdade de espécie, entre indivíduos da mesma espécie, entre trabalhadores, solidariedade do trabalho, né? De confiança na vida social, né? Então, é um outro mundo. Então, o mundo agrário, oligárquico, escravocrata, tudo isso é anacrônico, não combina mais. Né? E esse governo veio para adequar isso ao quê? Então, a proposta de incluir, né, a questão trabalhista, com as leis que vão ser necessárias para isso. Né? E a defesa das riquezas nacionais, porque se é nacionalismo, é o fortalecimento dessa ideia de que é nós contra os outros, contra o outro lá. Mas é o nós, porque estamos vindo da experiência de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Né? Precisamos do combustível, de garantir as coisas. Não é agora com o negócio de globalização, de liberalismo, meu filho, na hora do vamos ver, cadê a água, cadê a comida, cadê o negócio, o bicho pega. Então, veja, e isso assustava a oposição a esse novo governo, desses fazendeiros que antes estavam no poder, principalmente os paulistas, né, que queriam a volta da República Velha. Não estão querendo aqui agora a volta da ditadura militar, do AI-5, não sei de quê. Né? Isso quem está no poder, imagina. Então, é esse momento, é esse clima, esse ambiente mental e ideológico. É claro que grande parte da população não está a par dessas nuances, né? Essas minúcias, como hoje também não está. O povo não está negando aí pandemia, negando queima da Amazônia, negando o problema ambiental, negando tudo. Né? Imagina na época. Né? Então, São Paulo vai pegar uma bandeira interessante, que é o seguinte, que é o da legalidade. Ora, mas se fala em democracia, isso aqui, mas tem que ser tudo dentro da lei. Então, cadê a Constituição? Cadê a eleição? Esse governo é inconstitucional.
né? Não interessa se está falando que é para o bem do povo e tal, e com alguma razão, claro. Isso não é ditadura, né? São Paulo exigia, então, novas eleições, uma Assembleia Nacional Constituinte, tudo aquilo o mais rápido possível, como nós já dissemos, para poder ter chance de ter a hegemonia, né? E, então era isso, uma nova Constituição e tal, né? Pois já tinha 2 anos, né, de governo provisório, por enquanto, e foi fono, né? Então é essa a perspectiva, né? Quanto mais rápido, mais chance essas oligarquias teriam, né, de aproveitar os esquemas, as estruturas que ficam, às vezes, uma geração inteira, né? Às vezes passa de uma geração para outra, né? De política, né? Então, vai estourar em São Paulo esse movimento que, inicialmente, vai ter em Mato Grosso apoio. Lembrando que São Paulo tinha ficado sozinho contra o resto do Brasil nas eleições de 30, né? Mas vai ter um apoio do Mato Grosso, que na hora do vamos ver vai ficar quieto, não vai entrar na briga, e vai deixar São Paulo se lascar sozinho. E vai ser uma guerra muito importante, porque São Paulo era a potência econômica da época. Tinha recebido toda a imigração do final do século XIX e início do século XX. Né? Toda a grana do tráfico negreiro foi canalizada para a economia, e principalmente em São Paulo, na industrialização, na indústria industrial, comércio e tudo mais. Né? Então, nós vamos ter aí uma proeminência muito grande e um poder muito grande de São Paulo, que vai reunir, né, suas forças e fazer frente ao governo federal. Então, nós vamos ter que a oligarquia paulista, né, no Partido Republicano Paulista, vai se juntar ao outro partido que até tinha apoiado a Revolução de 30, que é o Partido Democrático, mas que está descontente, né, com os rumos dessa Revolução de 30, né, principalmente porque o interventor de São Paulo não é um paulista. Né, é o João Alberto Lins Barros. Né? Então, ele não é paulista, é um militar, né? Que era a ideia de intervenção de Vargas. Né? E aí, São Paulo começa exigindo que, peraí, não, vai ter que ser um paulista. E civil. O primeiro ponto de honra aqui da discussão. Né? E Vargas vai ceder, mas não vai ser suficiente. Mesmo cedendo essa questão, não vai ser suficiente, porque ele vai nomear um civil paulista, que é já é o Pedro Toledo, né? E não mais em lugar do João Alberto, mas não é suficiente. Né? Além daquelas exigências de eleições e Constituição. Então, além de falar que estava inconstitucional para ter eleição e ter Constituição, tinha a questão do interventor, né? E isso vai ocasionar manifestações de rua. E 4 estudantes vão ser assassinados em conflitos, né, com a polícia de São Paulo. E a letra dos nomes desses estudantes vai dar origem a uma sigla, porque vai ser MMDC. Né? Vai ser, então, esse movimento, né, constitucionalista. Por isso é que é Revolução Constitucionalista de 32 de São Paulo. Né? E aí, 9 de julho de 32, explode-se essa rebelião constitucionalista. Com essa coisa do assassinato desses jovens. Né? Aí o governo, as forças de São Paulo, capitaneadas por esses oligarcas, né, reúnem, então, toda a polícia, as forças de São Paulo, aí, em torno de inicialmente uns 30 mil homens, né? As tropas paulistas,
Então, os soldados da Polícia de São Paulo, né? E com a ajuda das indústrias, do pessoal que apoiava também, né, para fabricar material para a guerra, né? Armamento e tal. Mas São Paulo fica isolado do resto do país. E é interessante que é nesse momento que nós temos a figura de Santa Dica de Goiás, que já vinha da década de 20, movimento messiânico, você estudou com o Robson e tudo, eu filmo, o documentáriozinho que nós já vimos, ela vai ser convocada pelo o governo para combater esses revoltosos 32 de São Paulo. E ela vai comandar um batalhão. Inclusive, no batalhão, nós temos fotos dela ao lado do Cacheado, que era um negão 2 metros de altura, mais outros, ela de farda, né, e comandante. E foi o único batalhão que não teve baixas. Né? E esse grupo já era, tal como em Canudos, era o que fazia a segurança dela lá, aqui em Goiás, contra os poderes na República dos Anjos, né? 7 léguas de paraíso. Né? Então, a história de Santa Dica do movimento messiânico é muito interessante. E é nesse momento aí que é uma das participações políticas dela de vulto. Ela é convocada para ajudar. Né? Ela foi convocada também para enfrentar a Coluna Prestes, como Lampião foi também, ganhou até título de capitão da Guarda Nacional, né? E nenhum dos dois enfrentou o Coluna Prestes. Conversaram lá com o Siqueira Campos, separado, e viram que eles estavam do mesmo lado. Então, era contra o governo. Né? Então, nós vamos ter esse movimento de São Paulo muito violento, vai ser bombardeada a cidade e tudo mais. Já tínhamos tido em 22, né? Aquele que vai desaguar na Coluna Prestes, né? De 24, aliás, em São Paulo. Agora vamos ter em 34. E aí, o final desse movimento é que Vargas, mesmo sufocando essa revolução constitucionalista, ele vai ceder, né, naquilo que foi solicitado. Né? Uma Constituição, tanto é que em julho de 34 vai ser promulgada, votada uma nova Constituição, em substituição àquela de 91, do início da República, onde os principais pontos dessa Constituição vai ser o quê? Vai ser aquilo que foi a bandeira de todo aquele movimento de guerra do tenentismo, da Coluna Prestes, um dos principais, o voto secreto. Para o Poder Legislativo, para o Executivo, né? O voto universal, que é o voto masculino e feminino. Né? Minha avó votou, né? Participou desse movimento em que a mulher votou pela primeira vez. Né? Ou seja, a mulher não era considerada cidadã, né? Ela não era antes. Então, voto feminino. Agora, continuava sem direito de voto o que? O analfabeto, a maioria da população. Aí tem aquela história de, senão o cara desenhar o nome, né? O analfabeto, o mendigo e os militares até a patente de sargento. Porque tem que obedecer a ordem para... Não pode questionar. Senão o cara não vai morrer numa guerra, porque, né, se deixar ele pensar, ele não obedece. Né? Então, com essas exceções aí. E os direitos trabalhistas vão estar nessa Constituição. Olha que interessante. Por isso é que Vargas depois vai fundar o Partido Trabalhista, né? PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro. Surge o trabalhismo no Brasil. Então, veja, que direitos são esses? Um salário mínimo. Ter um salário mínimo. Não dá para o trabalhador que vai carregar essa industrialização nas costas, que vai não ter o mínimo para repor suas forças físicas e de sua família, para estar vivo no dia seguinte. Então, não dá para continuar naquele esquema de que, por causa da concorrência, o cara abaixa, corta pela metade do salário. Não. Que nós estamos voltando agora com a uberização, né? Além de explorar, você se expropria, você ainda gasta o que é do cara ainda, né? Como é a gente agora usa o seu computador, sua internet, né? Quer dizer, você termina devolvendo seu salário para poder continuar trabalhando. Né? Que loucura. E na uberização é isso, o cara ainda entra com o carro dele, não sei o quê, no final está o caminhoneiro no transporte, né? Então, veja, o retrocesso. Aqui, então, vem essa ideia, não, tem que ter um salário mínimo.
E não dá para pôr o cara para trabalhar 14 horas, 17 horas por dia, igual o escravo, não. Era, não. É 8 horas. 8 horas por dia. Né? Uma carga de trabalho. Né? Menores de 14 anos também não. Proibição do trabalho infantil. Porque tem que garantir o mínimo de desenvolvimento físico, enfim. Né? Férias anuais. Isso é muito importante. Esse descanso, tal como o domingo, né, o descanso remunerado semanal. Né? Deus não descansou no último dia, porque isso é uma invenção judaica muito interessante, que é o dia, inclusive lá nos hebreus, né, no judaísmo, a pessoa é proibida até de andar muito, de fazer esse serviço doméstico, de força, porque vai forçar uma reflexão sobre o que ele viveu durante a semana, sobre a vida dele, sobre a família. Quer dizer, é uma coisa cultural que gerou uma nação muito importante culturalmente, que é Israel, não é? Em que o monoteísmo, a contribuição tudo dele, na literatura, a Bíblia, enfim. Né? Então, as férias, né? E outra coisa que é importante, a indenização pela demissão sem justa causa. A pessoa não pode brincar com a vida do outro. Não, vem cá, vem trabalhar para mim. Não, agora eu não quero mais você. Tchau. E usar isso como a gente chama de assédio moral hoje. Não, vem cá, você vai demitir, mas agora qual é a justificativa? Aí tem que provar. Ou é porque a firma está falindo, não dá conta, ou porque a pessoa não produz dentro do contrato de trabalho dela, que não é favor. Não é favor, o trabalho não é favor, porque é o trabalho que gera a riqueza, não é o capital sozinho, porque o capital sozinho é só um tipo de. O trabalho é um outro tipo de capital, é o capital móvel, o outro é o fixo. Você com a máquina, sem quem opere a máquina, você não produz riqueza. Nós vimos isso agora na pandemia. Caiu a ficha, né? O banco sozinho não ganha dinheiro, a empresa sozinha não ganha dinheiro. Tem que ter o trabalho. Mas o trabalhador não pode. Por isso, estão empurrando o povo dentro do ônibus para morrer de Covid aí, porque é efeito manada, coisa e tal, mas não deixa a economia parar. Que loucura isso. E sempre podia usar outros mecanismos, mas a gente pode discutir em outro momento. Então, veja, esse reconhecimento. Não, peraí. Se tem que ter uma identidade. Nós temos aí como o FGTS, que estão acabando com tudo isso agora. Essa reforma administrativa vai vir para a pá de cal. Né? Depois tem que começar tudo do zero novamente. Espero que um pouco de conhecimento possa ajudar a próxima geração a reconstruir tudo. Né? Então, veja, a demissão sem justa causa, né, vai ter que ser indenizada. É isso? E essa Constituição, então, ela vai ter um viés nacionalista nas leis. Não vai ficar só do romantismo nacionalista, né? Então, essa ideia de que precisa garantir, preservar, não perder as riquezas naturais, que são fundamentais para essa própria industrialização, que é aquilo que os outros não têm, que você tem, inclusive. Então, as jazidas minerais, né, as quedas d'água, né, para gerar energia, né? E um outro ingrediente dessa Constituição é que mantém a eleição direta, mas que a próxima eleição, que é essa, que Vargas vai participar, seja indireta. Então, ele desmonta as estruturas regionais com o interventor, convoca essa Assembleia Constituinte, uma nova eleição para essa Assembleia Constituinte, e é esse grupo que vai eleger o novo presidente. Certo? E Vargas vai, então, sair vitorioso, e a partir de então o seu governo passa a ser constitucional, porque agora tem uma Constituição, foi eleito. Né? E é esse governo constitucional que a gente vai analisar no nosso próximo encontro. Ok? Então, nós vimos aqui toda essa preparação, né, dessa Constituição, essa revolta constitucionalista,
né? Como surgem essas leis trabalhistas, né? Depois é que vai vir a questão do 13º, isso aí já é com João Goulart, isso aí já mais na frente. Vimos aí a importância das primeiras medidas, né? Que ele suspende a Constituição, ou seja, faz aquelas mudanças, finalmente, que vinham sendo lutas desde o tenentismo, desde a Coluna Prestes, desde todos os movimentos tenentistas, enfim. Então, com isso, a gente está aqui, encerra essa primeira fase da Era Vargas. Dentro dessa Era Vargas, que depois vai dar lugar à República Populista, depois da queda de Vargas e tudo mais para frente, que vai até a ditadura militar, né, numa visão de divisão política. Né? Então foi um prazer estar com vocês, tá? Espero que todos estejam bem e bons estudos para vocês, ok?